Nesta noite, queridos, nós queremos falar, sobre o tema música secular. Devo ou não ouvir? Não temos um texto chave para esse assunto, mas eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em João 4, 23, para que pudéssemos introduzir, este tema. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. João 4, 23, amém? Diz a palavra de Deus: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Queridos, inicialmente, eu faço uma pergunta para a nossa reflexão. Qual é o som que tem ecoado nos nossos ouvidos? Parece até estranho a gente estar falando sobre isso, música secular, se cristão deve ou não ouvir. Mas se você não sabe, existem religiões que defendem, a audição de música secular. E talvez até no nosso meio tenham pessoas que ouvem. Algumas pessoas acham, algumas letras bonitas. Podemos citar aqui, por exemplo, Roberto Carlos, algumas canções que aparentemente são inofensivas, mas nós precisamos entender todo um contexto do que é música, qual o propósito que ela foi criada e qual o objetivo dela. Então vamos lá, irmãos. Música, podemos definir música como a arte de manifestar os vários afetos de nossa alma mediante o som. Eu aprendi esse conceito, pela graça de Deus. Fiz há algum tempo aula de violão e sempre lembro dessa definição de música, Eu já estou aí cerca de 19 anos envolvido com música e louvor, então eu acredito que eu tenho algum respaldo para falar sobre isso, Até porque os irmãos sabem que é uma área que eu me identifico, que faz parte do meu contexto, da minha vida. Particularmente, eu não tenho lembrança de um dia em que pelo menos eu não ouvi um louvor, Então, a música, ela faz parte da minha vida, faz parte da vida da maioria das pessoas. Então, a definição de música, podemos dizer que é isso, é a arte de manifestar os vários afetos de nossa alma mediante o som. E o que seria música secular? Seria qualquer tipo de composição musical que não tenha cunho religioso. Então, não tem cunho religioso, pode se definir como música secular. As músicas voltadas para a religião geralmente recebem o nome de gospel, É um termo em inglês, gospel, que vem do termo inglês com o significado de evangelho. Então,
a música gospel, ela se refere a composições que podem ser tanto católicas como protestantes. A Bíblia fala especificamente ou expressamente condenando ou proibindo a audição de música secular? Logicamente que não, irmãos. Não existe nenhum texto que proíba expressamente o cristão de ouvir música secular. Mas existem textos gerais na Bíblia e existe também o nosso bom senso que nos ajuda a analisar essa questão. Como eu disse, dentro do meio evangélico, alguns defendem a audição de música secular, e eu já vi, inclusive, em altares de igrejas, músicas sendo entoadas, músicas reconhecidamente como seculares. Por exemplo, aquela É o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano, Já vi um vídeo dessa música sendo entoada numa igreja. Entre outros, É algo que já aconteceu e talvez continue acontecendo, em algumas igrejas. Irmãos, quando a gente vai refletir sobre isso, não somente sobre a música secular, mas sobre outros temas um pouco mais polêmicos, o que acontece é que muitas vezes alguns preferem procurar brechas na palavra para defender a prática de determinada coisa do que evitar. E o argumento principal é: se a Bíblia não proíbe expressamente, então eu posso fazer. Comecemos então, irmãos, a analisar alguns textos bíblicos. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo, ele recomenda, se você quiser abrir, 1 Coríntios 6,12. Nesse texto aqui, Paulo, ele recomenda aos irmãos de Corinto a fugirem da imoralidade, E ele nos ensina aqui a analisar bem todas as coisas. 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Em outras palavras, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: o fato de algumas coisas não serem proibidas pelas leis de Deus não quer dizer necessariamente que elas convêm a um cristão. Nem todas as coisas que não são expressamente proibidas pelas leis de Deus convêm aos cristãos. O princípio da liberdade cristã é declarado aqui sobre duas limitações. A primeira é prudência. Tenha prudência nas coisas que você faz. E segundo, tenha autocontrole. Porque se não tiver autocontrole, é um caminho para o precipício. Então, nem tudo que é lícito, nem tudo que é permitido pelas leis de Deus me convém. Preciso analisar todas as coisas utilizando o critério da prudência e do autocontrole. Na dúvida entre fazer e não fazer, o que é melhor? Não fazer, eu acredito. Então vamos lá, irmãos, falar um pouco sobre a origem da música.
A música, ela faz parte da realidade do céu. Na Bíblia, não resta dúvida quanto a isso. O livro de Apocalipse fala muito do louvor acontecendo no céu. João, nas suas visões, ele vê os 4 seres viventes, ele vê os 24 anciãos, ele vê os anjos ao redor do trono, adorando, lançando suas coroas. Ele visualiza arpistas, ele visualiza uma multidão de homens e mulheres cantando cânticos de adoração ao Senhor. Então, não resta dúvida de que a música, ela é uma realidade presente no céu. Neemias 9:6 diz que o exército dos céus o adora. Queridos, música foi criada por Deus e não pelo diabo. Mas isso não é uma boa desculpa para se ouvir música secular. Se usarmos o argumento de que tudo que é criado por Deus é permitido, irmãos, nós vamos entrar em um caminho de muitos erros. Porque a sexualidade também foi criada, mas deve ser utilizada dentro dos padrões de Deus. Se a gente for cair nessa de que tudo que foi criado por Deus nos é permitido, irmãos, vamos cair em muitos erros. Então esse não é um bom argumento para se defender a audição de música secular. Foi criada por Deus, mas foi corrompida por quem? É típico do diabo corromper aquilo que Deus fez de bom. O diabo, ele corrompe também a música. Mas não quero generalizar aqui e dizer que toda a música secular foi corrompida pelo diabo. Mas, irmãos, o diabo, ele entende bem sobre essa área, pois ele era um querubim da guarda. Segundo Ezequiel capítulo 28, de 13 a 15, quando o profeta se refere ali a um rei, mas que esse contexto aqui também se aplica a Satanás, quando ele se refere lá que desde o jardim, que ele estava presente. Então, nitidamente isso não se aplica àquele rei. Mas ali se estava falando de algo, de uma realidade. Então Ezequiel, no capítulo 28, diz que Satanás, o diabo, era um querubim da guarda. E sabemos que na Bíblia os querubins estão relacionados com a adoração. Eles estão diante do trono de Deus. Querubins estão relacionados com a adoração, portanto, Satanás conhecia bem o contexto da adoração, conhecia bem o contexto da música no céu. E ele conhece tão bem que ele sabe como desvirtuar o propósito da música. Como cristãos, devemos procurar fazer as coisas dentro do propósito que Deus criou e não dentro do propósito corrompido por Satanás. Qual o propósito da música na Bíblia, então? A música é utilizada intensamente na Bíblia para adorar, glorificar a Deus. Elemento de adoração no céu e na terra. O rei Davi ensina na maioria dos seus salmos a importância da adoração. Nós introduzimos este culto com um salmo belíssimo, em que ele convida a todos os seres a louvar ao Senhor. Então, queridos, o principal propósito da música é
adorar a Deus. No Antigo Testamento, Davi, como sendo o músico mais conhecido da Bíblia, ele compôs diversas canções, a maioria delas registradas nos Salmos. Ele foi aquele também que inseriu a música no contexto do culto. Foi ele que gerenciou, ele que deu comando para que os levitas cuidassem desse ministério, ficassem responsáveis por essa área, né? Os livros de crônicas vão nos mostrar bem os atos de Davi relacionados ali com a música, no contexto de culto, de adoração no templo. E no Novo Testamento também fala muito sobre música. Posso destacar aqui Paulo incentivando a igreja de Éfeso e de Colossenses, dizendo para cultuarmos ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Está lá em Efésios 5, 18 a 20, Colossenses 3, 16. Então, irmãos, o nosso desafio como cristãos é continuar utilizando a música no seu princípio, no seu propósito original, que é adorar, glorificar a Deus. Aliás, tudo aquilo que fizermos deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 6,31 diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós lemos o texto de João 4:23. Irmãos, eu percebo um dos princípios da adoração presentes aqui em João 4:23. Vou repetir, que diz: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Em outras palavras, irmãos, percebemos aqui que somente os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai o procura tais. É a classe de pessoas que o Pai procura. Nem toda música é adoração. Logo podemos dizer que Deus só reconhece a adoração. E muito mais que isso. Se o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores, então existe algo nessa classe de pessoas que os diferencia dos falsos. E a Bíblia diz que Deus contempla, Deus procura os verdadeiros adoradores. Porque eu creio que Deus contempla o coração do verdadeiro adorador, e um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Se Deus se sente atraído por verdadeiros adoradores, então, irmãos, essas pessoas, elas podem usar a música para atrair o seu Pai, para atrair a presença do seu Pai para a vida delas. Existe poder nas nossas palavras, existe força naquilo que dizemos, naquilo que profetizamos. Se a tua boca está cheia de palavras que abençoam, que invocam a presença do Pai, então, irmãos, é um princípio. Aquilo que você chama, aquilo que você invoca, aquilo que você deseja, é isso que vai se aproximar de você. É isso que você vai ter, aquilo que você profetiza, aquilo que você deseja, aquilo que você adora, é isso que vai se aproximar de você. O verdadeiro adorador, ele atrai a proximidade do Senhor para si. E consequentemente, quando nós atraímos a presença do Senhor em nossa direção, as obras dele se manifestam, e aí sim,
através do louvor que atrai a presença de Deus às nossas vidas, vidas também são libertas, espíritos imundos saem. E Ele tem poder para curar, para restaurar. A Bíblia fala de que Davi, antes de ser rei, Saul, ele era afligido por um espírito mau. E quando esse espírito mau se aproximava de Saul, ele ficava desesperado. E aí Saul, ele chamava quem? Aquele que ele reconhecia como adorador. Chamava Davi. Davi tocava sua harpa e o espírito era afastado. Porque ele sabia que Davi invocava pelo Deus poderoso através da sua adoração. Irmãos, onde Deus chega não tem vez para o diabo. Amém? E assim acontecia. O espírito se afastava. Porque tinha um adorador que atraía a presença de Deus. Tem uma passagem também com o profeta Eliseu. Eliseu, ele está ali para dar uma profecia. E aí ele pergunta, será que não tem nenhum tangedor por aqui, por perto? Ou alguém que tocava algum instrumento, não é? E foram buscar um tangedor. E quando esse tangedor, ele começou a tocar, diz a palavra de Deus em 2 Reis 3,15, que enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E ele profetizou. Então, irmãos, para mim fica muito claro que aquilo que a gente adora, aquilo que a gente professa, isso atrai, se for positivo, a presença de Deus. Precisamos então saber quem está sendo invocado. Por meio daquilo que ouvimos, por meio daquilo que cantamos. Qual é o som que perfuma a sua casa, o seu ambiente, os seus ouvidos? Você está atraindo a presença de quem para você? Então, irmãos, diante de uma música, seja ela gospel ou secular, é válido fazermos algumas análises. Primeiro, música não é apenas letra. Música é letra, melodia e ritmo. Não é apenas letra. Algumas pessoas só observam a letra, mas música é também melodia e ritmo. A Bíblia, ela não condena qualquer tipo ou estilo de música ou ritmo. A Bíblia não condena expressamente, seja ela rápida ou lenta. A Bíblia em nenhum lugar condena qualquer tipo de instrumento, seja ele de corda, de sopro, de teclas, de percussão. Eu falo isso porque tem algumas igrejas que excluem os instrumentos de percussão, né? Mas a Bíblia não condena nenhuma classe de instrumentos. Inclusive ela menciona diversos instrumentos musicais, corda, sopro e percussão, principalmente lá no livro de Salmos. Então o que acontece, irmão? A maioria das músicas, elas são variações de melodias, notas musicais, variações de ritmos, que é o tempo de execução dos instrumentos, mais rápido ou mais lento, seja na ênfase que se dá a algum instrumento, ou uma guitarra, ou um violão, ou um teclado. Então a música, ela é constituída dessas partes. O que diferencia, às vezes, é a velocidade de execução de um instrumento para outro,
ou a melodia ali por trás, ou a própria letra. Então, o ritmo, ele geralmente identifica a intensidade da música. Quando um compositor, ele coloca em uma canção um ritmo um pouco mais acelerado, né? Ele pode fazer isso querendo que aquela canção, ela traga alegria para as pessoas. Ela eleve a autoestima das pessoas. Geralmente, as músicas mais aceleradas fazem isso, né? Que alguns classificam como músicas de celebração, né? Aquelas músicas mais aceleradas. E quando se coloca uma música com um ritmo um pouco mais lento, né? Geralmente o autor quer que aquela canção ela traga algum tipo de reflexão para você. Sentimento. E a melodia, irmãos, que são as notas que estão por trás das canções. Geralmente a melodia ela expressa, né, o desejo do compositor. Por exemplo, as notas menores, que a gente chama, são notas que geralmente dão um peso na música. Então, são notas que traz um som um pouco mais fechado, né? Que dão aquele tom de melancolia na música. Enquanto que as notas ou acordes maiores têm um som mais aberto e geralmente são empregadas para quando se quer dar um contexto mais leve, né? Mais de celebração às canções. Então, geralmente, em músicas que preparam o ambiente para adoração, né, para um contexto de reflexão, geralmente elas têm mais acordes menores do que maiores. E enquanto as músicas mais para um contexto de celebração, elas têm mais acordes maiores do que menores. Então percebam, irmãos, que todas as partes de uma música, ela traz algum tipo de informação para a música. Não é apenas a letra. Mas ao analisar uma música para se definir se ela é gospel ou secular, se ela adora ou não adora a Deus, o principal é a letra, não tem para onde ir. O principal é a letra, irmãos. Porque você não vai ouvir um playback de algo desconhecido e só por aquele playback você vai dizer, né, se aquela música adora ou não a Deus. Não há como. Se você desconhecer, claro. Então, irmãos, a letra ela é o principal ponto de análise para se definir se uma música deve ou não ser ouvida. Porque na letra estão as maiores intenções do compositor. Quando foi que ele compôs aquilo? Como estava o seu estado de espírito? Será que esse cara orou a Deus antes de compor essa música? Será que esse cara tem algum tipo de temor a Deus? A letra transmite as reais informações entendidas pela maioria de nós, né? Claro que não tem expert aqui em melodia nem ritmo, mas qualquer um pode ver a letra de uma canção e estabelecer uma análise. Então, irmãos, algumas perguntas nós podemos fazer em relação àquilo que ouvimos. A letra adora a Deus? O compositor é cristão? Quais as intenções do autor ao compor a música? A quem esse compositor adora? Será que ainda que essa letra pareça inofensiva, um compositor não cristão, ele escreve a letra pensando em adorar o Criador? Se não glorifica a Deus, a quem glorifica? Por que então deveria ouvir? O que sabemos é que a grande maioria
não estou generalizando, a grande maioria das músicas seculares fazem apologia à violência, à sexualidade, ao vício, à traição, à vingança e por aí vai. Além de menosprezar a santidade e a pureza. A pureza e a integridade. Ainda que não falando sobre especificamente música, abra por favor em Filipenses 4:8. Vejamos aqui o que Paulo diz nesse texto, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Você precisa encontrar nas canções que você ouve se existe algo respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso. Se essas coisas devem ocupar a nossa mente, então com certeza são essas coisas que nós devemos convidar as nossas mentes através daquilo que ouvimos. Amém? E eu pergunto, pode uma letra de uma música completamente secular ser verdadeira, respeitável, justa, pura, amável, de boa fama e de louvor? Eu desconfio que não. Então, irmãos, é melhor priorizar músicas que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Outra pergunta a ser feita é: ao ouvir uma música secular, aparentemente inofensiva, talvez fale até de amor, não me sentirei tentado a ouvir outras parecidas, culminando em ouvir aquelas que se distanciam completamente do propósito e literalmente fazem apologia ao pecado? Sabe por quê, irmãos? Porque uma concessão, ela pode ser o primeiro passo para outras concessões. Todo vício e toda prisão começa com pequenas doses, pequenas coisas. E o que a Bíblia diz é que devemos fazer morrer a nossa velha natureza, ao invés de oferecer ocasião para que ela possa ressuscitar. Colossenses 3, 5 e 6 diz, não precisa abrir: portanto façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, o que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, a concessão, ela pode abrir caminho para o exagero.
principalmente para aqueles que têm dificuldades de autocontrole, ou também para aqueles que já têm um histórico de queda nessa área. Eu creio que todos vão concordar comigo de que a música ela tem a facilidade de contagiar as pessoas. Irmãos, às vezes nossa igreja fica perto ali de uma palhoça, né? Graças a Deus, hoje nós estamos com forro e depois disso diminuiu bastante a influência dos barulhos externos. Mas antes, irmãos, tinha um som bem alto, que às vezes chegava aqui. E eu cansei de ver, irmãos aqui dentro, que às vezes estavam ouvindo o som lá fora e de repente já estavam batendo o pezinho e cantando a letra aqui. Então, irmãos, a música, ela tem esse poder de contagiar as pessoas. Ainda que você não se concentre na letra dela, a repetição, irmãos, parece que joga com força para dentro da sua mente. E você fica com aquela letra. Às vezes você está em casa, né? De boa, e de repente um vizinho lá liga alguma coisa alto e fica repetindo aquele negócio, e você nem quer ouvir, mas de repente o negócio vai. Então, a própria educação reconhece esse poder da música. Às vezes é mais fácil você aprender uma música do que decorar um texto. Primeira Tessalonicenses 5, 21 a 23 diz: examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero destacar esta palavra: abstenham-se do mal, ou afastem-se do mal, ou fujam do mal, fujam da aparência do mal. Irmão, diante de tudo isso que eu expus para vocês, eu não consigo achar um motivo que me justifique ouvir música secular. Talvez o que de bom a música secular possa oferecer, certamente a música cristã vai superar. Música secular, ainda que se trate de uma letra considerada inofensiva, ainda que não tenha apologia à violência, à sexualidade, à traição, ao vício, raramente ajudará alguém a se aproximar da intimidade com Deus. Pelo contrário, oferecerá até o risco de migrar para outros comportamentos que poderão prejudicar sua vida espiritual. Se foge do propósito primordial daquilo pelo qual a música foi criada, que é adorar a Deus, se não me possibilita edificação, ou se me oferece risco de afastar-me das coisas espirituais, eu prefiro não ouvir. Entre potencializar aquilo que pode me trazer benefício espiritual e o que não pode, o que a sabedoria e a prudência me ajuda a escolher.
Não seria melhor empregarmos o nosso tempo para um propósito melhor? Qual o melhor tipo de canção que o cristão deve ocupar os seus ouvidos? Sem dúvida é aquela que adora e glorifica a Deus. Tudo aquilo que me oferece perigo de afastar-me de Deus deve ser sabiamente evitado. Sempre existem risco, irmãos, de misturarmos o santo com o profano. Nas redes sociais a gente vê muitas postagens de crentes. E às vezes nesses aplicativos o cristão ele bota até um texto positivo, mas coloca um fundo de uma música secular. Tem um tal aí de TikTok, né? Já ouvi falar muito mal dessa rede social. Parece que das que tem aí é uma das piores. Então alguns, eu não tenho essa rede, alguns que utilizam, sabem que a maioria dos fundos musicais são fundos com música secular. Então o cristão ele bota lá uma mensagenzinha bonita, evangélica, mas com fundo de música secular, com rap ou com alguma coisa assim. Então, irmãos, não encaixa. Não encaixa. E eu recomendo para vocês, né? É claro que às vezes a gente precisa, mas se você não precisa, irmão, você não precisa nem ter isso no seu aparelho, no seu celular. Se você puder fugir dessas coisas, fuja. Outro terrível também é o Instagram, né? O que mais tem é mulher nua, seminua lá. A gente às vezes usa por necessidade, mas temos que estar vigilantes, irmãos. Eu acho que o menos inofensivo talvez seja o Facebook, mas de vez em quando aparecem umas propagandas lá, uns avisos que se você não estiver bem com Deus, você vai cair numa dessas. Então, irmãos, não podemos nos sentir tentados em misturar o santo com o profano. Não adianta você querer defender uma espiritualidade, querer levar pessoas a Deus, botando um texto evangélico e um fundo mundano. A Bíblia nos ensina a nos afastarmos da aparência do mal. A partir do momento que eu tenho ciência que aquilo pode ser uma ameaça para mim, irmãos, a Bíblia me ensina a cortar o mal pela raiz. Existem músicas denominadas gospel que aparentemente são piores do que músicas seculares? Sim, existem. Existem músicas gospels antropocêntricas que contrariam ensinamentos bíblicos? Existem. Tem suas exceções. Mas isso também não lhe impede de usar a sua liberdade, de trazer aos seus ouvidos apenas aquilo que edifica, que adora a Deus. Você só não pode usar isso como pretexto para ir buscar na música secular. Ah, tem músicas piores no mundo gospel, eu vou buscar no mundo secular. Qual é a fonte que jorra água boa? O que é bom, irmãos, é o que edifica. Então, se não me edifica perante Deus, eu prefiro não ouvir.
No ramo cristão há diversos estilos e tipos de músicas que você pode selecionar segundo os seus critérios, que glorificam, que exaltam a Deus. Você pode examinar e fazer o seu bom uso. Sempre, irmãos, que tivermos alguma dúvida em fazer ou não algo, precisamos olhar para o nosso maior referencial e perguntar: em meus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Então, como os irmãos bem ouviram, eu particularmente acredito que um cristão não deva ouvir música secular. O melhor caminho, irmãos, é evitar. É sempre o melhor caminho. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar a Deus.